no Jornal da Cruzeiro, eleições 2018. Entrevista. O espaço do Eleições 2018 para você que acompanha o Jornal da Cruzeiro, a nossa primeira edição nesta quinta-feira, dia 30 de agosto de 2018. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a visita da candidata do PSOL ao governo do estado de São Paulo, a professora Lisete. Professora, bem-vinda Sorocaba, bem-vinda à Cruzeiro FM. Muito bom dia. Muito obrigado, Fábio. Professora, eu quero começar aqui a nossa entrevista. Claro que temos aqui alguns assuntos importantes, linhas interessantes para discussão com os candidatos. Isso vem acontecendo durante a programação da Cruzeiro FM. Mas eu gostaria de iniciar a nossa conversa com o assunto educação. A senhora conhece muito bem educação e pode falar para os nossos ouvintes sobre educação, plataforma, o trabalho, que estilo de governo a senhora gostaria de adotar na área da educação. Fábio, você sabe que eu sou professora da Faculdade de Educação da USP e estou completando em 2018 50 anos de magistério nos diferentes níveis e modalidades de ensino, né? Então comecei como professora alfabetizadora, fui professora de curso normal, então, sem dúvida nenhuma, educação é a nossa prioridade de governo, né? Acho que a primeira coisa que nós temos que mexer, e em geral os economistas e os chamados gestores não gostam muito desse assunto, mas está na hora de nós valorizarmos de fato, e não só no papel, a vida dos professores. E aí começo a resolver enfrentar quanto ganha o professor. Nós vamos dar aumento salarial, e vai recompor o salário do professor historicamente, porque não sei se vocês sabem, mas professor no Brasil e também em São Paulo, o estado mais rico da federação, ganha menos 40% do que ganharia em qualquer outra profissão que ele realmente exercesse com a mesma titulação acadêmica. Então, nós queremos ver se já no primeiro ano de governo, nós recompomos 40% do salário. Eu não sei também se vocês sabem, mas sequer o piso nacional salarial do magistério é pago por São Paulo, volta a dizer o estado mais rico da federação, que gasta menos proporcionalmente do que gasta o estado do Piauí. Aqui São Paulo gasta 3,7%. Mesmo assim, o ex-governador do estado colocou no orçamento de 2018, vejam bem, 25% para a educação, para manutenção e desenvolvimento do ensino, impostos destinados para isso, quando, na verdade, a Constituição estadual determina que sejam 30%. Por isso que eu costumo dizer aos meus alunos, já que uma das áreas minhas de pesquisa é financiamento da educação, eu quero saber se um governante prioriza a educação, vamos dar uma olhadinha em quanto ele gasta, quanto ele investe efetivamente em educação. Então, vamos começar por aí. A outra coisa que eu acho que é fundamental é que realmente o governo do Estado não fosse, tem uma contradição histórica, não fosse a atuação dos alunos do secundário terem ocupado as escolas e salvo o funcionamento de 200 unidades, cerca de 200 unidades, e nós teríamos perdido 200 escolas do Estado. Então, e mesmo assim, o governo continua fazendo o que ele está chamando de reorganização do ensino, que é o fechamento sistemático de turmas e classes. De uma tal maneira que nós já identificamos, somente nesses 2 últimos anos, 2.500 salas que foram fechadas com redistribuição dos alunos. Então vocês vejam que ele faz o movimento contrário qual é a recomendação internacional. Primeiro, menor número de alunos em sala de aula significa qualidade de ensino. Segundo, se realmente eu puder atender, sem dúvida nenhuma, e com o desemprego hoje no Brasil, vocês sabem que cada vez mais os jovens ou os mais jovens entram para o mercado de trabalho porque o salário deles, em geral, é menor. E como tal, o Estado está fechando classes no período noturno, inclusive agrupando-as em alguns pontos da periferia. Nós precisamos mudar isso, né? E nós queremos atuar com a criação de escolas em tempo integral que possa não simplesmente repetir no contraturno o que ele aprendeu durante o dia, que não sei se vocês sabem, mas parte significativa das escolas em tempo integral no estado estão repetindo português e matemática como disciplinas no período noturno, partindo do princípio que o aluno não sabe escrever, tal.
Não, nós queremos realmente que ela seja um enriquecimento curricular e que você possa ter diferentes disciplinas, possibilidade de fazer esportes, atividades culturais que motivem a juventude, porque hoje nós temos que realmente garantir que os nossos jovens possam ter professores, que aí é o terceiro nosso problema. Eu sei que, não sei se vocês têm acompanhado, mas a situação das escolas em termos de ter professores formados na disciplina correta para o qual eles dão aula é significativo, né? Eu estive ontem em Presidente Prudente, anteontem em Santos, e pude ver que no estado hoje é uma situação absolutamente semelhante, ou seja, não há professores de física e química, professores no curso noturno. Se um professor faltar, não há quem o substitua. Portanto, nós vamos fazer concursos públicos imediatamente, porque acho que um professor efetivo, que ele esteja trabalhando numa jornada de 40 horas na escola, trabalhando somente 20 ou 30, ele vai poder atuar de uma forma muito mais competente do que hoje acontece. Indo também para a área da saúde, candidata, a gente, por exemplo, aqui em Sorocaba, nós temos 2 hospitais regionais, né? Um que acabou de ser entregue a uma OS e uma outra, né? Um outro hospital que foi inaugurado esse ano, aqui na rodovia Raposo Tavares, que também é administrado por essa organização social, por uma outra organização social. É um hospital que ainda não entrou plenamente. Plenamente a operação não, mas ele já tem alguns setores funcionando. E essa questão da gestão, esse hospital regional, né? O Conjunto Hospitalar de Sorocaba, ele já passou por diversas denúncias, todo mundo sabe dessa situação complicada dele. Eu também. Agora ele entra nessa situação de ter uma OSS administrando esse hospital, mas qual que seria o formato ideal? Essa utilização de organizações sociais é uma forma boa de se administrar a saúde, e esses 2 hospitais aqui, com a senhora como governadora do estado, seriam administrados também desta forma? Eu vou dizer, uma questão que o governo do estado fez nesses últimos 20 anos é que ele simplesmente repassou para as organizações sociais e considerou o problema resolvido. Então, não há nenhum controle por parte do estado sobre essas organizações, que hoje é importante que a gente saiba. Parte delas hoje são empresas fantasiadas de organizações sociais, né? Porque isso virou um grande negócio. Eu estou dizendo isso porque o último relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo pede providências urgentes por parte do Estado do que o próprio Tribunal de Contas chamou de quarteirização do processo. Ou seja, eu contrato você, que contrata aqui com todo o respeito o Fábio, tá certo? Por uma única razão, o Fábio é mais barato. Depois que contrata uma segunda ou terceira OS, que vai fazer mais barato ainda. E assim, o atendimento de ponta tem sido muito ruim. Então, eu quero deixar claro que nós não acreditamos que o trabalho pelas organizações sociais seja melhor do que da administração direta. Até porque, na verdade, o PSDB, em especial, não acredita na qualidade possível de uma gestão direta. E o que ele começa a fazer? Aliás, o que ele está fazendo em todas as unidades. Primeiro, eu pioro bastante, não contrato pessoal, não dou material, não reponho equipamento. E aí, obviamente, quando estiver bem ruim, surpresa, aí vem a organização social como salvadora. Eu sou contra isso. Eu trabalho na Universidade de São Paulo e quero que tenha administração direta, e posso dizer isso até porque nós estamos começando a enfrentar esse problema lá, que vocês todos sabem que eles querem realmente um sistema misto também nas universidades públicas. Então nós já estamos sentindo isso. Quando você tem, aliás, como aconteceu com o Hospital Universitário da USP, que é um absurdo, quer dizer, você dispensa pessoal. Nós estamos hoje com 25% do atendimento no hospital, que é um hospital escola, que é um hospital modelo, que tinha a melhor UTI neonatal da América Latina, e aí você deixa praticamente no caos. Ora, depois da quinta vez que eu, mãe, levar meu filho lá e ele não pode ser atendido, o que é que eu falo? Bom, privatiza essa porcaria, tá certo? Aqui eu tenho receio. Acho que o hospital ele precisa, é um absurdo, porque tem uma fila que não termina, tá certo? Tem uma qualidade de atendimento que, se eu conseguir ser atendida, será boa, tá certo? Mas se tivesse aqui, desculpe, o contrato, e eu estou dizendo isso porque eu realmente já apurei os números, e os médicos lá dizem o seguinte: se nós tivéssemos 1.000 funcionários a mais,
nós atenderíamos com perfeição a saúde na qualidade que a região metropolitana de Sorocaba merece e tem direito, né? Então, eu diria para você, a primeira coisa que eu faria aqui não é repassar para a UES, eu faria concursos públicos para repor, inclusive, os cargos. Lembrando isso, os funcionários públicos que têm muita experiência, é com eles que você investe em formação. Quando eu tenho um terceirizado, eu não vou investir num terceirizado. Agora, se eu tiver realmente até um médico efetivo, é evidente que eu vou estimulá-lo para que ele se relacione internacionalmente, que ele faça cursos e etc. E aqui se mantenha um atendimento de ponta. Então, eu não defendo a falsa simplicidade de repassar, tá certo, nos hospitais simplesmente para a OS. E vou dizer uma coisa aqui bem séria, porque eu tenho até ouvido, até desculpe dizer, de repórteres, né? Falar, não, mas vejam, o Alberto Einstein em São Paulo assumiu, tá certo? Eu fui visitar, tá certo, o Hospital de Campo Limpo, que é administrado pelo Einstein. E surpresa, é pior administrado do que era antes. Uma coisa é ser atendido de forma privada no Einstein, que obviamente atende uma elite econômica e apresenta um serviço de primeira grandeza. Outra coisa realmente é a população pobre. Então não nos iludamos. Não é só contratar um que tem um nome X e depois largar para ele fazer o que ele quiser. Hoje as OS fazem o que elas querem no estado de São Paulo, porque não há controle nenhum por parte do estado. Então, sem dúvida nenhuma, e eu não estou colocando aqui que todas as OS são incompetentes. Estou dizendo que hoje elas assumiram uma responsabilidade num grau que nem lhes compete, porque ao estado compete fazer a avaliação do atendimento que vem sendo feito. E hoje quem diz que vai tudo bem é a própria OS. Então, bom, assim, tá certo? Não é possível. Né? Professora Lisete, do PSOL, é candidata ao governo do estado de São Paulo, tem agenda hoje aqui em Sorocaba, ao vivo conosco aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, dentro dessa sequência de questionamentos, esses pilares apontados muitas vezes aqui pelos nossos ouvintes. Professora, também uma preocupação na área da segurança. Eu gostaria muito de ouvi-la também sobre os investimentos, as nossas polícias, sim, investimento em pessoal, em tecnologia e a segurança no estado, sim, de São Paulo, professora. Eu queria só complementar uma questão que o Caio levantou, é que eu fui procurada, exatamente como sou professor Spin, eu fui procurada por grupo já de professores, tenho colegas, inclusive aqui da própria Unesp, que vem reivindicando uma questão que eu achei muito razoável, que é a existência de um curso de medicina aqui em Sorocaba. Não é? Eles até disseram, Lisete, Botucatu ganhou, veja só a excelência do curso, que é verdadeiro, é um curso muito bom, não é? E nós estamos discutindo a possibilidade, sim, nesse momento eu diria, de organização, de instalação da sede de Sorocaba como uma região metropolitana, e aqui realmente ser a sede da região, não é? Acho que, sem dúvida nenhuma, a região merece um curso de medicina público, de qualidade, tá certo? Eu não quero aqui discutir, eu sei que tem um curso da PUC e tal, mas eu conheço bem as limitações que em geral, um curso de medicina custa entre 7 e 10 mil reais nas entidades privadas, um curso de boa qualidade, o que evidentemente é restritivo para a maioria dos nossos queridos alunos que queiram ser médicos. Candidata, então, a questão na área da segurança. Segurança. Bem, favor. A segurança, eu quero te dizer, Fábio, que ela passa por uma situação que para mim tem sido surpreendente, quanto mais eu tenho visitei o Sindicato dos Policiais Civis e o Sindicato dos Delegados de Polícia, e me surpreendi com a situação realmente de abandono das polícias civis no estado de São Paulo. Né? Eles exatamente me disseram que eles eram mais de 40 mil na década de 90 e hoje eles são 27 mil, cerca de 27 mil só o seu efetivo. O que já vai demonstrando, né, que houve quase um impedimento, né? Aqui em Sorocaba, eu tive a oportunidade, há um pouco mais de tempo, de visitar uma delegacia. Eles têm me dito, Lisete,
internet, cada cidade que você for, visite uma delegacia e você vai ver que as delegacias, e com todo respeito às delegacias, elas estão às moscas por uma única razão: falta pessoal. E falta pessoal que nós chamamos peritos científicos, tá certo? Especialmente, por exemplo, aqui em Sorocaba, eu pude verificar que nós temos um desenhista que para toda a região, o que é um absurdo, nem que ele fosse mágico e não conseguiria atender. E nós sabemos que esse perito científico, que é a pessoa que desenha o corpo no chão, não é? Ele é o que desencadeia a resolução da maioria dos crimes. Se foi tiro, se foi tiro de revólver, de espingarda, se foi facada, se foram 2, pulou a escada, etc. O trabalho da perícia. Exatamente. E eles me disseram, aqui, ou seja, cuidado com as estatísticas, estou dando dados deles, né? Na verdade, o próprio governo diz que reduziram-se os homicídios, mas não são computados o número de crimes que não foram apurados até agora. Bom, eles falaram, nós temos 5.000 aqui empilhados e que se não for reposto imediatamente a Polícia Civil, nós vamos levar 5 anos para solucionar os casos que nós já temos. Né? Então, quero dizer, não por aqui a Polícia Civil contra a Militar, mas as informações que eu tenho é que, de fato, a Polícia Militar tem hoje cerca de um efetivo de 80.000, o que mostra um certo desequilíbrio, pelo menos isso. Em compensação, os policiais militares têm dito o seguinte: por conta da falta de funcionários da Polícia Civil, eles têm sido chamados para exercer funções burocráticas cuidar de papéis que, em princípio, eles entendem que nem lhes competia. Não é? O que é verdade. Então, esta é uma coisa que nós temos que arrumar. Primeiro, hoje nós temos clareza que a maioria dos crimes se resolve com ciência e tecnologia. Nós temos avanços hoje. Eu trabalho em frente à Academia de Polícia em São Paulo, tá certo? E sei exatamente do avanço deles, sei da reivindicação da própria academia, que preocupado inclusive com as armas hoje de alta precisão, né? Sequer o número, os soldados, também os militares, não têm é uma grande preocupação deles, sequer um treinamento, uma formação proporcional hoje à complexidade de atuação que eles têm. Então, para nós, eu não tenho dúvida nenhuma, local de policial militar é fazendo ronda na rua para proteger o cidadão e a cidadã. Eu não tenho dúvida, nós teríamos menos roubo de celular. Eu já cansei desse negócio. Todo aluno nosso vai lá, tá passando na rua, sai do trem, sai do metrô, roubo de celular. Se tivesse ali uma ronda policial, tá certo? Que eu acho que é a função nobre deles, tá certo? Nós não teríamos essa coisa, nem a abordagem de mulheres como nós temos visto. Em relação às mulheres, eu não tenho dúvida que nós temos caos. Aí é o caos, porque é o cúmulo que as delegacias de mulheres hoje, se existir, né, em funcionamento, elas funcionam das 8 às 18. Imagine que numa cidade como São Paulo, me permitir usar um exemplo lá, porque é um escândalo. Nós temos 13 milhões de habitantes e uma delegacia que funciona no centro da cidade em 24 horas. O resto tudo das 8 às 18, como fosse uma repartição pública qualquer. Ora, todos os dados mostram que as mulheres somos violentadas, agredidas à noite, e particularmente de sexta, sábado e domingo, quando o companheiro às vezes bebe, tem brigas, tal, etc, né? E, portanto, é o cúmulo uma situação dessa. Então, vamos ter as delegacias em 24 horas e há uma reivindicação das mulheres para que as próprias escrivãs sejam escrivãs mulheres e que elas tenham formação para atender essas mulheres, porque vocês podem achar, inclusive, extravagante, mas elas dizem o seguinte: como elas foram tão machucadas, violentadas, tão um pouco fora até de si naquele momento do depoimento, elas assinam, em geral o escrivão faz um padrão e elas assinam. E quando elas precisam do depoimento que elas mesmas fizeram, elas verificam que ali praticamente elas disseram que elas que foram culpadas da violência que sofreram pela tradição machista na formação, inclusive dos policiais, né? Então, é uma área que nós precisamos de atendimento e eu quero dizer também com objetividade, nós precisamos de casas de acolhimento, porque muitas mulheres têm sido ameaçadas de morte, então não adianta simplesmente
simplesmente atendê-las e depois mandá-las voltar para casa, porque exatamente na semana seguinte ou daqui a 15 dias elas serão assassinadas. E, portanto, o número de violências é assustador e vem crescido no Brasil, o que é surpreendente, né? Mesmo com a divulgação dos dados, etc. Portanto, nós vamos ter que realmente ter casas de acolhimento em diferentes cidades do estado de São Paulo, para que se possa realmente, às vezes, transferir a família, a mulher e seus filhos para outra cidade, para que as crianças também não sejam penalizadas com essa situação da violência contra a mãe, né? Muito bem, quero agradecer aqui a participação ao vivo em nossos estúdios, dentro aqui do Jornal da Cruzeiro, primeira edição, Sorocaba, Votorantim, toda a nossa região metropolitana, da professora Lisete do PSOL, que é candidata ao governo do estado de São Paulo. Obrigado pela visita, pela entrevista, boa sorte nesta sequência de todo o processo eleitoral 2018 e seja bem-vinda mais uma vez à nossa cidade, professora. Fábio, muito obrigada, e queria realmente, se os ouvintes estiverem interessados em conhecer mais o programa do PSOL, por favor, entre no nosso site lisete.com.br e você vai encontrar lá uma bela proposta. Obrigado mais uma vez a professora Lisete, candidata do PSOL ao governo do estado de São Paulo, ao vivo conosco aqui no Espaço Eleições 2018, no Jornal da Cruzeiro, primeira edição.